Muito bem, são 7h33, confirmando 7h33, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de quarta-feira, dia 12 de setembro do ano 2018. Olha, a gente recebe aqui com alegria hoje nos nossos estúdios a doutora Uliana Lemos de Paiva, ela que é promotora de justiça e coordenadora das promotorias de justiça aqui da cidade de Caicó. Ela aceitou aqui o nosso convite, né, para poder bater um papo sobre vários assuntos que envolvem Caicó e que de repente também envolve aí os interesses dos nossos ouvintes, né? Muitas vezes as pessoas não sabem nem como recorrer, por exemplo, ao Ministério Público, né? Que tipo de ajuda o Ministério Público pode me socorrer, né? Socorrer a quem está nos ouvindo, e essa entrevista ela é bastante importante. Quero aqui já saudar também os nossos amigos que nos acompanham pelo Facebook, através da nossa página no Facebook, do Rural Caicó, também das demais redes sociais. Joelma de Souza, bom dia, seja bem-vindo também aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia Marcos Dantas, bom dia para você ouvinte do nosso Panorama 95, né, dessa grande audiência. Bom dia, doutora, né? Seja bem-vinda, né? Tomara que essa seja a primeira de muitas vezes, com certeza. A gente sabe da importância que tem o Ministério Público, né? Doutora Uliana, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos. O prazer é meu de estar aqui. Espero contribuir com vocês, esclarecer um pouco da atuação do Ministério Público de uma forma geral. Para começar a nossa conversa, lembra aqui aos nossos ouvintes, pode mandar para cá a sua pergunta através do nosso WhatsApp 988-775550, né? A senhora falou bem nessa questão das atribuições do Ministério Público. Quais são as atribuições do Ministério Público, por exemplo, para que o nosso ouvinte possa ter uma ciência com relação a isso? Bom dia, Joelma, também. Veja bem, a Constituição de 1988 conferiu uma gama enorme de atribuições ao Ministério Público, mas sempre sob o viés da tutela coletiva, né? O Ministério Público atua também de forma da proteção individual, especificamente quando você tem uma situação de criança e adolescente em situação de risco. Mas fora essa situação, o Ministério Público atua de forma coletiva no sentido de proteção daqueles bens considerados mais estimados no Estado Democrático de Direito, quais sejam a tutela do patrimônio público, a tutela do meio ambiente, certo? A questão criminal também, o Ministério Público é o titular da ação penal, é o quem promove as denúncias. O Ministério Público também promove investigações, tanto na área criminal quanto na área de proteção do patrimônio público, da proteção da criança, do adolescente, do idoso, da pessoa com deficiência, enfim, o que é considerado, digamos assim, de forma mais preciosa no Estado Democrático de Direito, cabe ao Ministério Público tutelar. E essa é uma função que muito nos honra e nós, tanto eu quanto os colegas, procuramos exercer da melhor forma possível, justamente para dar esse retorno, essa proteção à sociedade brasileira. Hoje Caicó conta com 3 promotorias? São 3 promotorias, certo? Existe a primeira promotoria, que é do Dr. Vicente Elísio, que está afastado. Ele tem atribuições específicas na área da pessoa com deficiência, também na proteção da saúde. A segunda, que é do Dr. Geraldo, também específico na área do meio ambiente e da execução penal, e a minha promotoria, que é específica na defesa da criança, do adolescente e do patrimônio público. Mas com uma série de mudanças que ocorreu no Poder Judiciário no ano passado, cada um dessas promotorias atua de forma geral em uma determinada vara. Por exemplo, eu sou vinculada à primeira vara, que é específica da criança e do adolescente, certo? Mas também atua de forma geral na questão criminal, no civil de forma geral. E os demais promotores são vinculados, um à primeira vara e o outro à segunda vara. A gente escuta muito falar, por exemplo, que o Ministério Público precisa ser provocado para poder entrar em algumas demandas. Realmente é assim? Ou vocês também têm, por exemplo, a sensibilidade de repente, abrir um inquérito, fazer uma recomendação sem a necessidade de alguém provocar o Ministério Público? De forma alguma. O Ministério Público pode, sim, e deve agir de ofício sempre que constatar alguma irregularidade. Eu, por exemplo, como promotora de proteção ao patrimônio público, a gente faz um acompanhamento, por exemplo, do Diário Oficial, acompanhamos também a imprensa, que também nos ajuda muito com informações, e se percebermos de imediato algum indício de irregularidade, já é o suficiente para que a gente possa iniciar uma investigação.
Nós sabemos que o Ministério Público envia muitas recomendações, né? A gente escuta muito. O Ministério Público recomendou. Quando acontecem essas recomendações, aquela instituição ela tem que atender, e se ela não atender, ela pode sofrer alguma sanção? Veja bem, a recomendação é um instrumento legal, certo? Previsto em lei. É uma forma de atuação que a gente chama extrajudicial do Ministério Público. Uma forma de alerta. O Ministério Público está querendo resolver aquilo de forma extrajudicial, ou seja, para não levar a questão até o judiciário. Se o Ministério Público está vendo alguma irregularidade, ele recomenda a um gestor, por exemplo, que excesse aquela irregularidade, que sane aquele problema enquanto ainda há tempo. É assim, quando ele recebe uma recomendação, ele não está obrigado a seguir, porque não é uma decisão judicial, por exemplo. É apenas um alerta. Olha, o Ministério Público detectou que isso está errado. O senhor pode ou a senhora corrigir e dar um determinado tempo. Se o gestor não aceitar, o que pode ocorrer? O Ministério Público pode, então, ingressar na via judicial e fazer aquele pedido judicialmente, ou mesmo até responsabilizar aquele gestor por uma eventual improbidade administrativa. E a questão é a caracterização do dolo, né? Porque, de repente, o gestor, se não justificar, porque tem casos que ele justifica, né, o não acatamento de uma recomendação, e essa justificativa pode ser justificável. Desculpe a palavra repetida. Mas se não houver uma justificativa plausível, ele pode até responder por uma improbidade administrativa, porque o dolo ficou bem caracterizado, ou seja, ele foi alertado e se negou a sanar aquele problema, por exemplo. Então o ideal é acatar a recomendação? O ideal é acatar, assim, porque o Ministério Público não faz recomendações de forma aleatória, né? Quando ele chega a fazer uma recomendação é porque realmente ele constatou uma irregularidade que é passível ainda de ser sanada, né? Então o ideal é que aquela irregularidade seja sanada para evitar até um processo judicial, que é todo um desgaste, existe uma demora inerente a um processo judicial, né? Então, se você pode resolver aquilo de pronto, é o ideal. O Ministério Público lança hoje, em Parnamirim, na Grande Natal, uma campanha para mobilizar empresários a destinar verba ao Fundo da Infância e Adolescência, o FIA, para financiamento de projetos sociais, né? Recentemente, a senhora instaurou um inquérito civil público com o objetivo de acompanhar a implantação do Fundo Municipal da Infância e Juventude aqui no município de Caicó. O FIA em Caicó, ele não funciona como deveria funcionar? Bom, Marcos, só uma explicação. Como eu falei no início, houve uma mudança nas atribuições, então eu não era promotora da infância, eu passei a ser esse ano, certo? E uma das questões que me preocupa é a questão do FIA. É a questão qual é a política que nos nossos municípios aqui da região, eu digo Caicó e os que compõem a comarca, qual a política que está sendo adotada em favor, na promoção dos direitos dessas crianças e desses adolescentes. Então, eu instaurei inicialmente um inquérito civil em todos os municípios, Caicó, Timbaúba, São Fernando, Serra Negra do Norte, que foi agregada à comarca de Caicó, justamente para fazer um diagnóstico da situação atual. Ou seja, existe a lei criando o fundo, existe o decreto regulamentando, né? O município está destinando as verbas necessárias ao Fundo da Infância. Então, isso tudo eu estou levantando para poder amparar uma atuação futura. Porque, Marcos, qual o problema que eu cheguei aqui em Caicó em dezembro de 2016, me afastei, licença maternidade, etc., e voltei esse ano. Mas o que é que eu tenho visto diariamente e que tem me deixado bastante aflita é a situação atual das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Assim, é um envolvimento muito precoce com o que a gente chama de ato infracional, mas com crime mesmo, certo? Assim, a gente vê que vou falar especificamente de Caicó, domínio de facções criminosas de uma forma muito séria, que envolve esses adolescentes, essas crianças, muito cedo. E eles entram nessa teia, uma teia que eles não conseguem mais se libertar. Eles são cooptados pelo vício, depois eles vão entrar nessa teia. Para alimentar esse vício, eles vão fazer o quê? Eles vão entrar para o tráfico, eles vão roubar, né? E é um buraco sem fundo. A gente não vê perspectiva para esses meninos depois que eles estão inseridos nesse meio. É bom você falar sobre isso, porque, inclusive, nós divulgamos hoje, na abertura aqui do nosso programa, uma pesquisa que a ADEPOL lançou, né? Eu decido a segurança do RN, e aqui na região do Seridó, para
34,8% dos que responderam essa pesquisa aqui no Seridó, o tráfico de drogas é o crime que mais preocupa. Ou seja, a gente tem essa percepção, a gente tem essa preocupação de que o tráfico de drogas realmente é preocupante, mas a senhora acha que falta, por exemplo, iniciativas dos poderes constituídos para poder combater de verdade esse tráfico de drogas? Com certeza, Marcos. E assim, a gente tem que, como eu estava dizendo, quando ele chega nesse ponto, para ele sair é muito difícil, né? Não digo que é impossível, mas infelizmente o que a gente vê na prática é que esse menino ou vai morrer, infelizmente, porque eles se matam entre si, essas facções aqui, de uma forma geral, não é só aqui em Caicó, de uma forma geral, ou eles se matam, ou ele vai acabar saindo do SEDUC, indo direto para a penitenciária, né? Então a gente não vê muita perspectiva depois que ele entra. Né? Mas é muito difícil você trabalhar depois que ele está inserido nesse mundo. Então o ideal é a gente trabalhar com a prevenção. Aí onde entra o FIA. É onde entra o FIA, é onde entra os projetos sociais, porque o Estado está falhando, né? Onde o Estado não chega, quem vai chegar é a organização criminosa. E chega bem equipado, chega muito bem, sabe? E é muito... eu não estou dizendo que justifica, né? Você entrar para o crime porque você é pobre, etc. Não. Mas se você vive numa situação, né, em que nada lhe é oferecido, você não tem um bom acesso à educação, você não tem... os seus direitos básicos não são assegurados, como o lazer, o esporte, né? Se você não tem em que ocupar para o bem a mente desses jovens, eles vão acabar ingressando nesse mundo do crime e, como eu falei, vai se voltar contra a própria sociedade, porque eles vão se voltar contra a sociedade, porque eles vão... Então está faltando um trabalho, doutora, de um modo geral, que atinja também a família. Isso acaba também faltando uma estrutura familiar que leve esse jovem para as drogas. Aí vem a questão de políticas públicas que realmente não funcionam, que pela realidade hoje realmente não estão funcionando. Exatamente, assim, é como ele falou, qual a importância do FIA nisso? Você tem que ter um Conselho de Direitos Atuante, que é uma das coisas que eu vou investigar aqui, que eu iniciei minha investigação, porque esse Conselho de Direitos é o órgão que vai pensar quais são as políticas públicas que o município deve aplicar às crianças e aos adolescentes. E quais são as verbas necessárias para isso? Quais são os projetos sociais que eu posso inserir na comunidade A, B e C? O que é que Caicó está fazendo, por exemplo? Quais são os programas que são disponíveis? Certo? Então, eu estou investigando isso, mas eu conheço poucos programas que estão realmente atuando junto a essas crianças e esses adolescentes. A gente vê uns casos isolados, como o trabalho dos bombeiros mirins, por exemplo, que eu já tive a oportunidade de conhecer, que é um excelente trabalho. Mas, de uma forma geral, assim, a gente não vê um investimento dos municípios da região no fundo da infância, certo? Em trabalhos, em políticas públicas que possam justamente promover os direitos das crianças e dos adolescentes para que eles não sejam inseridos nessa teia criminosa que estão sendo muito cedo, infelizmente. Então, essa suposta omissão histórica do município de Caicó com relação ao FIA, alguém poderá ser responsabilizado por isso? Isso, assim, a gente quer que essa realidade se modifique, né? A gente quer sensibilizar os gestores com relação à importância de você destinar a verba para o fundo da infância, que a principal fonte dos recursos o próprio município destina a verba ao fundo da infância, certo? E ao lado disso também, Marcos, tem a questão do cidadão, que você pode, e eu acho interessante que você faça, você pessoa física ou pessoa jurídica, também doações ao fundo da infância, certo? Porque você, enquanto pessoa física, você pode está deduzindo do seu imposto até 6%, e enquanto pessoa jurídica até 1%, né, do lucro lá da empresa. E qual a importância disso? Essa verba vai ser destinada a um fundo da sua cidade, ao FIA, e irá ser revertida em ações que promovam os direitos da criança e adolescente em âmbito local. Ao passo que, se você for pagar esse imposto para a União, você não sabe em que exatamente esse dinheiro está sendo aplicado. Aí, no caso, isso já falta, Marco, eu acho assim, por exemplo, essa questão da consciência nossa, né, do cidadão, da cidadã, de também participar, né, dessa questão do FIA. Será que o que falta é a gente saber em que realmente está sendo aplicado? Era justamente essa a pergunta que eu ia fazer, porque aí, no caso, já é um caráter não punitivo e investigativo, mas realmente de informar, né, um caráter de informativo, né? Assim, primeiro a gente quer levantar a situação, né, até porque para a gente fazer essa campanha para que o cidadão, eu quero doar para um fundo que eu tenha segurança. Eu vou lhe ser sincera, assim,
eu sempre faço doações para o FIA, mas eu fiz doações para os fundos que eu sei que funcionam. Então, como eu não era nem promotora da infância aqui, eu não tinha certeza se o fundo aqui realmente funcionava, então eu não fiz para CAICO, por exemplo, mas quero fazer. Agora, como cidadão, eu quero ter a certeza que aquele fundo está funcionando, né, de forma adequada, está implantado de acordo com as normas legais. Então, o primeiro passo para a gente fazer a gente sabe diagnosticar como é que está a situação do FIA aqui em Caicó e nos municípios vizinhos. Já deu para ter mais ou menos uma ideia de como é que está ou a investigação começou agora? Não, porque a gente iniciou, está aguardando a resposta dos gestores, certo? A gente pediu informações a todos os gestores e também aos conselhos municipais de direitos. Para saber como é que está o trabalho deles também. E a partir disso a gente vai poder trabalhar. E é bom deixar bem claro que a atual gestão ela se comprometeu, inclusive, antes quando a atual gestão, quando eu falo, Batata e Marcos Jomanhoso, porque é o prefeito e, consequentemente, depois o vice que assumiu. Então, a atual gestão, ela se comprometeu, isso aqui também não tira a responsabilidade das gestões anteriores, que também não abraçaram como deveria abraçar o FIA, mas a atual gestão, antes de iniciar o mandato, após as eleições, um dos compromissos principais foi colocar o FIA para funcionar, mas, infelizmente, não colocou até hoje. A senhora falou no corpo nos Bombeiros Mirins, Leonardo Alves, que é um dos coordenadores, está aqui lhe mandando um abraço. Excelente análise da doutora Uliana sobre a questão das nossas crianças e adolescentes. Concordo em gênero, número e grau. Quando as políticas públicas faltam aos mesmos, a sociedade fica refém da criminalidade. Doutora, o Ministério Público ganhou uma projeção bem maior, claro, com as operações de combate à corrupção, principalmente frente às gestões públicas e contra políticos. Agora, junto a isso também vem uma crítica de que os promotores querem administrar os municípios, ou seja, querem estar no lugar dos prefeitos. Como é que essa crítica é recebida por vocês? A função do promotor de justiça não é fácil, Marcos. A gente desagrada inúmeras pessoas, né? Assim, então, eu, por exemplo, recebo com muita tranquilidade, porque não corresponde à realidade. O promotor de justiça não quer administrar pelo gestor. O promotor de justiça, o que ele quer é que o gestor haja de acordo com as leis, de acordo com o que determina o Estado Democrático de Direito. Então, o promotor irá intervir sempre que for vislumbrada alguma ilegalidade, alguma irregularidade. Então, existem questões que são meramente administrativas, né, escolhas da administração, que determinada ação ele vai fazer ou não, que a gente chama de discricionariedade administrativa, que realmente o Ministério Público não pode intervir na forma como ele vai fazer determinado ato administrativo. Agora, o controle daquele ato, aí a Constituição Federal é que não é nem o que a gente queira, é que determina que esse controle da legalidade desse ato administrativo seja feita, sim, pelo Ministério Público. E eu lhe digo, Marcos, assim, a gente vive numa sociedade em que a corrupção está tão arraigada, né, em que as pessoas... E quando existe a corrupção, quem é que sofre? É a própria sociedade, porque aquele dinheiro que era para estar sendo investido em educação, em saúde, na verdade ele está sendo... Estou falando isso de uma forma geral, certo? Ele acaba sendo desviado quando há corrupção para beneficiar determinadas pessoas. Então, a sociedade vem nesse ciclo vicioso de corrupção e ainda bem que existe uma instituição, né, que foi criada pela Constituição Federal de 1988. A gente não consegue apagar esse incêndio de uma forma geral, mas a gente... vai tentando queimar os focos, né? Assim, ainda bem que existe uma instituição que faça esse controle, porque eu deixo a pergunta no ar, se não existisse o Ministério Público para controlar, assim, a situação ainda estaria bem pior, com certeza. Quando a senhora diz o Ministério Público, ele está tendo um controle maior, uma atuação maior, porque está faltando esse cuidar de forma correta do dinheiro público por parte dos nossos gestores, por parte dos nossos políticos? Com certeza, sabe, Joana? Assim, o que a gente vê na prática, eu sou promotora de justiça desde... Ingressei em 2004, então eu já tenho 14 anos de uma considerável experiência, né? E passei por inúmeros municípios, então eu posso dizer com tranquilidade que realmente está faltando, sabe? Esse cuidado, assim. Você pode gerir o seu município obedecendo às leis, né? Então, o Ministério Público quer que a gestão vá pelo caminho correto, né? Se ela for pelo caminho correto, o Ministério Público não vai interferir, a não ser que realmente sejam vislumbradas ilegalidades. Com relação, por exemplo, às demandas aqui de Caicó, a senhora falou na questão do FIA, ou seja, de realmente colocar para funcionar, para valer o Fundo da Infância e da Juventude, né?
Existem outras demandas que preocupam o Ministério Público com relação a Caicó? Porque diariamente a gente recebe aqui, por exemplo, denúncias, um trânsito caótico, uma saúde que não funciona como deveria funcionar, por exemplo, remédio que falta na Unicat, pessoas que dependem desses remédios, caros inclusive, de uso contínuo, que não contam com esse medicamento, ou seja, uma lâmpada que falta, que está queimada, e a COSIP todo mês ela arrecada muito dinheiro aqui em Caicó. Então, se chega aqui na Rádio Rural, com certeza também chega no Ministério Público. Quais são as demandas que mais preocupam hoje a promotora, doutora Uliana, com relação a Caicó? Você lembrou bem da questão da saúde, que quando eu cheguei aqui em Caicó era uma atribuição da minha promotoria, mas atualmente não é mais, é da primeira promotoria. Mas a saúde em Caicó com certeza é muito precária, né? Então o Ministério Público deve atuar sim, e atua, mas como eu lhe falei no início, sobre aquele viés coletivo, né? Então se está faltando uma medicação para uma determinada pessoa, né, certamente aquela medicação está faltando para inúmeras pessoas. Então isso sim vai ensejar uma atuação do Ministério Público, né? Da mesma forma, na proteção coletiva do consumidor, certo? O Ministério Público pode ser provocado, qualquer cidadão pode procurar o Ministério Público, certo? E fazer a sua reclamação. O Ministério Público irá iniciar uma investigação, sempre sob essa ótica da defesa coletiva daquela problemática. O nosso ouvinte pergunta aqui, o nosso ouvinte João Medeiros pergunta aqui pelo WhatsApp, doutora Uliana, o que é que a senhora acha dos portais da transparência da Prefeitura Municipal de Caicó e da Câmara Municipal de Caicó? Se estão, ao menos, perto de disponibilizar as devidas informações do que determina a lei da transparência? Pois é, os portais da transparência ainda não estão de acordo com o que determina a legislação. E o Ministério Público existe já inquéritos civis, termo de ajustamento de conduta, acompanhando a implementação desses portais da transparência. Dos dois poderes? Sim, tanto da Câmara quanto do Poder Executivo. Eles não cumpriram ainda, hein? Não, existem os portais, mas não estão em perfeitas condições, tal qual determina a lei. Mas então, no caso, o TAC é para que realmente esse portal seja transparente. Exatamente. Aí, por exemplo, a Câmara Municipal, quando pediu um novo prazo, porque mudou o gestor e quem fez o TAC foi o gestor anterior, aí sempre tem aquela demora, mas assim, o Ministério Público está acompanhando, e se não for cumprido, por exemplo, nesses casos em que tem termo de ajustamento de conduta, como a Câmara Municipal, se não for cumprido, o Ministério Público pode executar judicialmente esse acordo, certo? Porque o que acontece? Ele existe lá, mas ele não está disponibilizando todas as informações que a lei determina. Esses prazos não são extensos demais, não? Não poderia ser mais curto, por exemplo? Não, com certeza, assim, acontece que sempre há uma justificativa, né? O gestor sempre pede mais prazo, e às vezes o Ministério Público concede justamente porque, infelizmente, quando a gente leva a questão para o Poder Judiciário, demora mais, né? Não fazendo aqui uma crítica ao Poder Judiciário, mas é porque é natural de um processo judicial, você vai ouvir outra parte, abrir prazo e lá vai recurso, e demora naturalmente um processo judicial. E se a gente conseguir, mesmo dando um prazo maior extrajudicialmente, é o caminho ideal. Vou falar, Jonas, tá com pergunta? Aqui a pergunta, né? Então faça por gentileza. Caicó assistiu recentemente o afastamento e a prisão de dois políticos bastante conhecidos, que foi o prefeito Batata, né, e o vereador Lobão, pegos em investigação do Ministério Público, supostamente cometendo práticas ilícitas. Essa investigação começou no Ministério Público de Caicó. O que a senhora pode falar sobre o desenrolar desse caso, que realmente acabou tomando conta não só da cidade, mas de todo o Rio Grande do Norte, do Brasil, bastante comentado? Veja bem, quando eu assumi a promotoria de Caicó, em dezembro de 2016, já no início de 2017, já estava em andamento lá em Natal as investigações sobre a Cidade Luz, né, que iniciou, que revelou um esquema de corrupção nesses contratos, né, de prestação de serviço dessas empresas, né, de iluminação pública. E na investigação lá de Natal, né, de forma fortuita, que a gente fala, né, apareceu alguns municípios que estariam envolvidos nesse esquema fraudulento, né, de fraude à licitação, fraude nesses contratos, e apareceu o município de Caicó, certo? Então, a partir do momento que aparece o município de Caicó, Natal compartilha essas provas com a Promotoria de Justiça local, né? No caso, eu estive à frente das investigações. Foi instaurado o procedimento investigatório criminal
E, por uma questão legal, limites legais mesmo, sobre o viés criminal, eu só posso investigar, certo? No caso, a gestão anterior, do ponto de vista criminal. Improbidade não, eu posso investigar o atual, que improbidade é sobre o aspecto civil. Então, eu iniciei a investigação criminal com relação à gestão anterior, que aparecia, certo, naquelas provas compartilhadas, cometendo supostas irregularidades. Com relação, aparecia na minha investigação fortemente, por exemplo, a questão do secretário de infraestrutura, que não tem foro de prerrogativa de função. Então, eu pude tocar a investigação em relação a isso. Com relação ao prefeito, a Promotoria de Natal compartilhou as provas com o Procurador-Geral de Justiça, porque ele é que tem atribuição para investigar o prefeito de um município, certo? Ele tem o que a gente chama de prerrogativa de foro, ou seja, a eventual denúncia não é apresentada a um juiz de primeira instância, mas sim diretamente ao Tribunal de Justiça. Tem que ter uma autorização do tribunal para iniciar a investigação, etc. Então, essa investigação foi desmembrada dessa forma. Quem não tinha prerrogativa de função foi tocado aqui em Caicó, certo? Pela promotoria local, e quem tinha, né, como no caso do prefeito então afastado, foi tocado pelo Procurador-Geral de Justiça e seus assessores, certo? Então, assim, iniciou-se com esse compartilhamento de provas e houve um desmembramento da investigação justamente por essa questão de prerrogativa de foro de um determinado agente. E a gente até percebe assim, uma senhora muito comedida para falar sobre essa questão desse assunto, porque é uma ação que né, pode ter algum desdobramento com relação a, quem sabe, o envolvimento de outras pessoas nesse suposto esquema de corrupção? Veja bem, na época foi deflagrada a operação que a gente chamou de blackout aqui em Caicó. Justamente visou essas pessoas que não tinham prerrogativa de foro. E ao mesmo tempo que também foi deflagrada lá a Operação Cidade Luz anteriormente, né? E houve esse compartilhamento de provas. Lá em Natal foram feitas delações premiadas. A partir dessas delações premiadas, obteve-se provas bastante robustas de envolvimento de agentes públicos nessas situações aqui narradas. E recentemente houve a operação chamada de Tubérculo, que afastou o prefeito, afastou o vereador local, houve cumprimento de mandados de busca e apreensão, certo? Então, essas provas ainda estão sendo analisadas, apesar de que o que já foi apurado foi o suficiente para que já fosse oferecida a denúncia criminal. Então, essas pessoas já estão respondendo criminalmente, a denúncia já foi apresentada perante o Tribunal de Justiça. As provas apuradas na Operação Tubérculo, certo? O Procurador-Geral de Justiça já obteve autorização do Tribunal de Justiça. Essas provas foram compartilhadas com a Câmara Municipal de Vereadores, que já recebeu esse material e vai poder também analisar dentro da sua independência, certo? E ao mesmo tempo o Ministério Público local também recebeu novas provas que irão incrementar aquela denúncia que foi ajuizada ainda o ano passado. É sobre isso que justamente eu quero perguntar, porque assim, a imprensa chegou a divulgar esta semana que o Ministério Público enviou para a Câmara de Caicó informações, ou seja, compartilhou com a Câmara informações da Operação Tubérculo, né? E possivelmente uma recomendação para que a Câmara instale uma CI, né? E que caça os mandatos do prefeito Batata e do vereador Lobão. Isso procede realmente? Não, assim, eu desconheço isso. O que eu sei, a investigação, no caso, é do Procurador-Geral de Justiça. O que houve foi um compartilhamento e um encaminhamento para análise dos vereadores. Agora, se eles vão iniciar um procedimento de cassação ou não... Isso é com a Câmara. Isso é com a Câmara, né? Assim, o Ministério Público não pode atuar nesse sentido. E jamais recomendaria isso também? Jamais recomendaria, de forma alguma. Mas, por exemplo... Encaminhou as provas. Eles terão a liberdade de analisar e fazer o juízo de valor, né, que bem entendam. Eu não sei nem se eu posso lhe fazer essa pergunta, mas como cidadã, por exemplo, a cidadã Uliana, a senhora acha que as provas que já foram, por exemplo, levantadas nesse processo, nessa Operação Tubérculo, já merecia, por exemplo, uma cassação da Câmara, ou aí é uma discussão que quem tem que fazer é o Legislativo? Porque, veja bem, essa questão de cassação na Câmara é um juízo político, né? Então, realmente, eu prefiro não adentrar nessa seara. O que eu posso falar é da minha atribuição. Então, o Ministério Público, de uma forma geral, reuniu provas suficientes para a responsabilização criminal do, então, gestor
e das outras pessoas que foram citadas na operação. Agora, a fazer esse juízo político, realmente, com a Câmara, eu prefiro não entrar nesse mérito. O que mais lhe chamou a atenção nessas operações? Blackout, Cidade de Luz e Natal, consequentemente blackout, depois tubérculo aqui em Caicó. O descaso, sabe, Marcos, com a questão do dinheiro público. Na operação blackout, por exemplo, você vê que não, você contrata empresas numa licitação viciada em altíssimos valores, envolvendo milhões de reais, e na execução desse serviço você vê que há deliberadamente desvio desses valores. E como você falou no começo da entrevista, né? Assim, às vezes, até o ano passado teve até um blackout aqui em Caicó, né? De energia. E o valor que deveria estar sendo bem empregado, na verdade, muitas vezes está sendo desviado. Isso é muito triste, né? E me chamou muita atenção justamente os altos valores dessas contratações, esses desvios de dinheiro público, esse pouco caso de dinheiro público, né? Assim, a gente chegou a ver analisar algumas provas em que os agentes lá, determinados agentes, simplesmente criam situações, vamos dizer que a gente colocou X lâmpadas em localidade tal, para falsear uma informação dentro do processo de medição, de acompanhamento daquela execução contratual. Você vê falsificações dentro dos procedimentos, justamente para que possa haver desvio de dinheiro. E assim, isso tudo, volto a dizer, quem sofre é a sociedade. Poucos são beneficiados em detrimento de muitos. Eu sempre comento, né, eu digo com os meninos que o grande problema do Brasil se encontra nas licitações, né? No período das campanhas eleitorais, nesse financiamento, como também nas licitações. A senhora concorda que acaba tendo esse desvio, essa corrupção, começa a acontecer dentro dessas licitações? Não, com certeza, sabe, assim, é um esquema que se inicia já nas eleições, infelizmente, né? Então, que a gente constata, determinadas empresas apoiam os candidatos X durante as eleições, inclusive com dinheiro, etc., para apoiar aquela candidatura, mas quando o candidato vence, então ele vai querer de volta, né? A parte dele. Então, o que é que vai acontecer? Procedimentos licitatórios fraudulentos, assim, que aparentam a legalidade, mas na verdade ele já está todo direcionado para beneficiar uma empresa X, que será contratada com um valor altíssimo. Enfim, naquele famoso toma lá, dá cá, né? A mesma coisa a gente verifica com relação a contratações, viu, Marcos? Por exemplo, você, tanto em todas as áreas, executivo, legislativo, que as pessoas apoiam determinado candidato e depois eles vão querer de volta o quê? O seu cargo. Né? Então você vê um inchaço da máquina com inúmeras contratações, muitas vezes desnecessárias ou desvirtuadas, que não deveriam ser feitas daquela forma, mas no famoso toma lá da cá da política brasileira, né? Em troca do seu apoio, ou você vai ter ou uma contratação milionária, ou você vai ter um cargo para você, sua família, etc. Então isso parte muito também, sabe, Marcos, da consciência do próprio cidadão. Por falar em cargos, primeiro que o nosso tempo aqui já estourou, mas tem muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp, vou tentar fazer todas elas aqui, né? A nossa ouvinte pergunta aqui, porque diz, doutora, é certo o que o prefeito de Caicó está fazendo? Ele disse que quer cortar gastos porque tirou uns, mas já colocou outras pessoas, né? Aqui no postinho do Valfredo Gugel, ele tirou a diretora, mas já tem outra em outros lugares, ou seja, segundo a nossa ouvinte, é um corte que acaba sendo substituído. O Ministério Público analisa uma questão como essa? Sim, analisa, Marcos, porque é o seguinte, o município de Caicó está num limite prudencial. Isso já foi alertado pelo Tribunal de Contas desde o ano passado. Inclusive, o Ministério Público instaurou um inquérito civil e fez uma recomendação ao Executivo, na época ainda era o prefeito afastado, justamente para que ele avaliasse essa questão do quadro de pessoal de Caicó. Então, o prefeito tem autonomia para fazer as nomeações dele dentro da legalidade, certo? Mas ele vai ter que estar bem atento a essa questão do limite prudencial, que realmente já passou, sabe? Já ultrapassou, já estourou. E, inclusive, o Ministério Público, a recomendação era nesse sentido, que ele fizesse os devidos estudos para fazer um devido enxugamento da folha. E, assim, essa questão dele estar tirando e colocando novas pessoas serão avaliadas pelo Ministério Público dentro desse inquérito civil que já existia mesmo antes do atual prefeito assumir. Daniel César pergunta, doutora, qual é a maior deficiência do Ministério Público de Caicó atualmente, que vocês enfrentam? Marcos, assim,
já fico com um jeito de chorona, né? Mas a maior deficiência que a gente vê é a questão de pessoal mesmo, sabe? Assim, é uma demanda muito grande. Assim, é uma responsabilidade muito grande e a gente tem pouco pessoal. Infelizmente, assim, mas isso aqui é uma questão de, né, administrativa mesmo, né? A gente está sempre pleiteando pela melhora no quadro de pessoal do Ministério Público, porque se você vir a estrutura física, é excelente, né? Não sei se vocês conhecem, mas o Ministério Público tem hoje em dia uma sede própria em Caicó, mas veja só, é o município de Caicó, né? Que tem quantos habitantes atualmente? Acho que quase 67 mil. Exatamente. Caicó, com esses habitantes todos, Timbaúba, São Fernando, e foi recentemente agregada a Serra Negra do Norte, né? Assim, o que particularmente mas na minha opinião pessoal, eu sou totalmente contra essas agregações que o Tribunal de Justiça fez, porque prejudicou em muito o acesso à justiça, né? Você vê uma pessoa de Serra Negra para vir até Caicó fazer uma denúncia, procurar um Ministério Público, mesmo procurar o Judiciário, ele vai ter que ter um carro, vai ter que pagar R$40, nem todo mundo tem um dinheiro desses não, sabe, Marcos? E acabou que pouquíssimas pessoas vêm procurar o Ministério Público com relação ao município de Serra Negra do Norte. E eu tenho certeza que não é porque lá está um mar de rosas, não. É porque a pessoa não tem condições financeiras de vir até aqui. Poderia fazer um Ministério Público itinerante, não, por exemplo? É algo que pode ser estudado, mas aí vem também a questão da nossa falta de pessoal, né? Assim, que a gente vem batalhando muito por essa melhoria. Deixa eu trazer aqui as perguntas aqui dos nossos ouvintes, a gente encerra aqui e não faz as perguntas. Doutora, sobre o processo de denúncias de corrupção que foram entregues a esta promotoria em 2010 pelos movimentos sociais, igrejas, sindicatos, que envolviam denúncias com gravações e outras provas feitas pelo presidente da Câmara na época, né? O vereador Valdemar Araújo, que até hoje nem a sociedade civil organizada, nem a população obtiveram nenhuma resposta ou desdobramento deste caso que parou a cidade de Caicó na época. O que aconteceu? Pronto, justamente esse caso aí, ainda bem que eu me lembro, porque não era da sua época, não era da minha época, e atualmente existem cerca de 400 procedimentos extrajudiciais só na promotoria. Então, quando eu cheguei, já era um passivo gigante, né? E assim, você tem que trabalhar com o atual sem descurar do passado, né? Como esse caso aí realmente teve uma grande repercussão na época, mas já foi ajuizada a ação de improbidade administrativa, certo? Foi o ano passado mesmo, ajuizada essa ação e está no Poder Judiciário, já está tramitando. Demorou realmente, mas então logo eu cheguei aqui, eu tomei conhecimento e dei prioridade e já ingressei com a ação de improbidade. Poderemos ter novidades nos próximos dias, então? Sim, já está no Poder Judiciário a ação. Outra pergunta, promotora, existe alguma ação sobre o selo de origem de produtos animais? A Prefeitura fez alguma coisa? Essa parte aí é com a promotoria Dr. Geraldo Rufino, realmente eu não sei lhe informar, mas o ouvinte pode procurar a 2ª Promotoria de Justiça, ou ir lá, ou por telefone, que certamente eles irão responder a pergunta do ouvinte, certo? Com relação ao tráfico de drogas, estão pedindo para que o Ministério Público investigue os grandes traficantes de Caicó, e aí? Pois é, assim, eu quero aproveitar o momento até para parabenizar a Polícia Civil de Caicó. Assim, a pessoa que eu tenho mais contato, que é o delegado, o senhor Leonardo, também o senhor Ricardo, eles são muito atuantes e estão investigando de forma profunda mesmo a questão dos grandes traficantes, em conjunto com o Ministério Público também, que está apoiando as ações da Polícia Civil aqui em Caicó e na região, né? Tem uma pergunta aqui, é mais um esclarecimento do nosso Júnior Santiago, que é o presidente do Conselho da Infância e da Adolescência. Ele parabeniza pelo tema da entrevista extensiva à doutora Uliana, pelo excelente trabalho à frente da Promotoria da Infância e Adolescência. O Condica Caicó, deve ser essa a sigla, Condica Caicó, vem buscando a captação de recursos para o FIA por meio de sensibilização das pessoas físicas e jurídicas para a publicação de editais. Foram 3 editais nesse ano e vamos publicar o 4º. Esperamos que a gestão municipal transfira recursos do orçamento municipal para o FIA. No ranking estadual, ficamos em 3º lugar na destinação de recursos por pessoas físicas para o FIA no mês de julho deste ano. Foram quase R$39 mil. Assina Júnior Santiago. Notícia boa, né? Justamente. E o bom é que a sociedade civil, sabendo disso, procure os editais, procure inscrever seus projetos sociais para que nós juntos possamos realmente mudar essa realidade de Caicó e ver políticas públicas sendo aplicadas efetivamente. Nosso ouvinte Janete pergunta, a Operação Blackout já foi encerrada?
Ainda tem pessoas sendo investigadas nessa operação? Não, a Operação Blackout não foi encerrada, foi oferecida denúncia o ano passado, certo? Acontece que surgiram novas provas, então essas novas provas serão juntadas à ação penal que já está em andamento. Doutora, a gente está vivendo um período eleitoral, né? Eu acredito que é um momento decisivo para o nosso país. Está faltando mais consciência do nosso cidadão, nossa cidadã? A senhora, como promotora, Ministério Público, até como brasileiro, o que dizer ao nosso ouvinte para que realmente possa ter mais consciência nesse momento? Eu acho, sabe, assim, é um momento, enquanto cidadã, né, eu não falo nem como promotora de justiça, é um momento de desalento, né? A gente não sabe mais, infelizmente, em quem confiar, né? As ideologias, eu acho que estão meio perdidas, naquela música de Cazuza, né? Os meus heróis morreram. Realmente a gente vive num momento de desilusão muito grande. Mas cabe, eu acho, a responsabilidade, a gente tem que chamar a responsabilidade de você, cidadão, né, responsável, é que você vote realmente em pessoas que demonstrem caráter, que demonstrem espírito público, né? Vamos evitar votar em pessoas que tenham condenações criminais, que respondam por atos ilícitos cometidos. Vamos fazer a nossa parte. Não vamos votar pensando o que é que eu vou poder, o que é que esse candidato pode me beneficiar pessoalmente, né? Mas o que é que esse candidato vai fazer para melhorar a minha cidade, né? Se a gente vê a cidade como Caicó estagnada economicamente, você não vê um desenvolvimento, né? Vamos pensar, né, em pessoas que realmente invistam na questão da seca, para que não se chegue a política de convivência com a seca, que a gente não vê, infelizmente. São tantos temas que a gente poderia falar aqui hoje, né? Mas acho que o meu sentimento como cidadã é esse. Vamos procurar pessoas de bem, né? Claro que a gente pode ser enganado, ludibriado. A gente imagina que aquela pessoa seja uma boa pessoa e pode não ser. E o voto é uma aposta, né? Você aposta, né? Que exatamente. Mas pelo menos que seja aquele voto consciente, não querendo nada em troca pessoalmente. Não, vou votar porque eu quero um cargo, eu quero que coloque minha mãe, minha tia na prefeitura, não. Você faça uma análise de consciência se aquela pessoa realmente vai ser boa para a sociedade, para a sua cidade. Ok, doutora, obrigado pela sua participação. Foi um prazer tê-la aqui no nosso Panorama 95 de hoje, né? E deixar aqui o nosso programa, os demais programas do Sistema Rural de Comunicação à disposição do Ministério Público. Nós sabemos da importância que tem o Ministério Público, né? Como a senhora bem disse, o que seria da população se não tivéssemos, por exemplo, o braço forte aí do Ministério Público? As pessoas procuram com frequência o MP aqui de Caicó, né? Tem uma certa timidez com relação a essa procura? Não, as pessoas procuram com frequência e podem continuar procurando. O Ministério Público está de portas abertas para receber o cidadão, certo? Com a sua reclamação, com a sua denúncia. Pode ser por telefone, tentar marcar um horário, ou mesmo pode ir lá, que será bem atendido, com certeza. E eu quero agradecer o espaço, né, Marcos? Porque realmente o Ministério Público precisa ser mais conhecido pelas pessoas, para que as pessoas entendam suas atribuições e possam também colaborar com a atuação do Ministério Público. Eu quero parabenizar o programa, que passa informações relevantes aqui em toda a região, e agradecer o convite e me colocar à disposição para sempre poder esclarecer e contribuir com as informações necessárias. Então podemos convidá-la novamente, viu, Marcos? A agenda dela é dificílio, mas... Né? Não podemos, doutora, convidá-la? Olha aí, tá vendo? Ok, nós conversamos com a doutora Liana Lemos.